Projeto Aprendizagem, turma 46. Quando a gente começa a trabalhar numa empresa e a pessoa não consiga explicar o que é para fazer, aí joga lá, fica perdido, sem por onde começar o trabalho. Na última fase, né, já para ser contratado, a coordenação me chamou, falou: Alan, gostamos muito do seu currículo, gostamos muito do seu histórico profissional e nós decidimos te contratar. Porém, nós precisamos que você corte o seu cabelo. Um cliente no qual eu fui fazer a visita, eu fiz todo o levantamento, fiz um orçamento e aí entreguei tudo pro empreiteiro e aí o empreiteiro foi falar diretamente com ele, né, pra fechar esse serviço, tudo. Aí ele falou assim: ah, não, vem aqui que tem mais um serviço pra fazer, mas eu quero que você venha, porque a Thaís não entende nada, ela é mulher, isso é serviço bruto, ela não vai conseguir resolver isso aqui pra gente. Mercado de trabalho. Relatos da desigualdade e preconceito. Conforme o tempo vai passando, nós vemos grandes mudanças. Uma delas são as gerações. Nós temos a X, que é de 1965 a 1980, temos a Y, que é de 1980 a 2000, e a geração atual, a Z, que são todos nascidos depois de 2001. Quando comparamos elas, podemos ver as suas grandes diferenças, mas isso não é ruim, só mostra o nosso caminho na evolução. A geração atual é conhecida pelas anteriores como rebelde sem causa. Mas será que essa comoção é mesmo sem um motivo? Agora eu vou apresentar um vídeo dessa geração mimimi que é tão comentada atualmente. Oi, eu sou o Vinícius Yuri e agora eu vou falar dessa tal geração mimimi que grande parte da população adora criticar, menosprezar e fazer chacota. No primeiro significado, como diz uma matéria do site Época Negócios, esse nome pode ser utilizado para explicar ou denominar aqueles jovens que costumam reclamar sobre tudo, mas que não apresentam soluções e resultados para absolutamente nada. A explicação que se dá, segundo uma outra matéria na coluna de Ozenil Martins do site Acontecendo Aqui, é que a geração mimimi nasceu a partir de uma educação benevolente, de pais ausentes e da perda da autoridade dos professores. Já pararam para pensar sobre como essa geração deve estar cansada de passar ou ver os outros passando por coisas ruins, mesmo que essas coisas ruins para algumas pessoas seja considerada besteira ou mimimi? Porque assim, vamos combinar, o que é o mimimi? Mimimi simplesmente é aquela dor que não dói em mim, mas dói em você. É aquela dor que não dói em você, mas dói no outro. É aquela dor que não dói na gente, mas dói em alguém. Alguém sente. Agora eu vou ler um texto que é do Luiz Guilherme Prado, foi retirado do Facebook e vou deixar aqui na tela para vocês verem. Minha avó morreu e só depois disso eu descobri que as neuras dela com cadeados e portas sempre fechadas era porque ela apanhava muito quando meu avô bebia. Aí descobri que meu avô bebia porque tinha crises de ansiedade devido a uma infância repleta de surras e quase ninguém sabia. Tenho um tio que morreu de úlcera por ter bebido escondido durante um longo período depressivo depois do divórcio. Dizem que a nossa geração é a mais fraca psicologicamente que já existiu, mas os problemas sempre estiveram aí. Nós somos a primeira geração que teve coragem de falar sobre isso. A primeira geração que entendeu que sofrer calada não te faz mais forte, nem menos doente. Vocês conseguiram captar toda a responsabilidade da mensagem que esse texto possui? Criticar essa geração é mais fácil do que ir na raiz do problema. É muito mais fácil nós criticarmos algo que a gente não tem conhecimento, que a gente não procura entender ou que a gente simplesmente acha que é besteira. Então nós não somos a geração mimimi, nós somos a geração que não sofre mais calada. Aquela geração que chegou no seu limite e que hoje dá a cara a tapa para qualquer tipo de discriminação e preconceito, porque isso não é normal, nem besteira e nem mimimi. Como podemos trabalhar em harmonia com tantas personalidades diferentes? A resposta? Respeito. Em qualquer tema, respeito vai ser sempre o primeiro passo. E mais, diálogo, comunicação aberta e conversas transparentes ajudam muito. E mostrar que se nós trabalharmos juntos
e deixarmos os estereótipos de lado, todos saem ganhando. No mercado de trabalho também existem muitas dificuldades e preconceitos que ainda afetam as pessoas negras e pardas. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os negros encontram barreiras para a igualdade em termos de remuneração, além de estarem vulneráveis ao assédio moral no local de trabalho. Esse público representa mais de 50% da população brasileira. A discriminação acontece também quando eles são questionados na hora de fazer atividades mais complicadas ou são dispensados pela sua cor ou pelo cabelo crespo. Não possuem muita representatividade em grandes cargos. Cerca de 47,6% ocupam cargos de nível operacional ou auxiliar. Na posição de diretores estavam somente 0,7%. Agora serão apresentados relatos sobre essas dificuldades e também sobre os problemas que os jovens periféricos enfrentam para ingressar no mercado de trabalho. Olá, meu nome é Alan e venho hoje a pedido da turma responder aqui algumas perguntas relacionadas à pauta da negritude, a questão da docência, a questão do preconceito. Você já passou por algum preconceito? Se sim, qual foi a pior situação? Uma muito marcante foi um período que eu queria muito uma oportunidade para trabalhar em educação especial e eu participei de um processo seletivo, numa instituição que realizava essa inclusão com muita excelência aqui na capital. E aí nesse processo seletivo existiam várias fases, Tinha a realização de uma aula-teste, você tinha entrevistas com coordenação, com a direção. E nesse período eu tive êxito, consegui fazer a aula-teste, fui aprovado, passei na fase da entrevista com a coordenação, dinâmica de grupo. Eu lembro que na última fase, já para ser contratado, a coordenação me chamou e falou: Alan, gostamos muito do seu currículo, gostamos muito do seu histórico profissional e nós decidimos te contratar. Porém, esse porém já me deixou um pouco preocupado, Ali tinha alguma questão. Nós precisamos que você corte o seu cabelo. Aí eu fiquei meio assim indagado, Lá que a gente trabalha com formação aqui profissional, Nós fazemos a reabilitação das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Muitos deles terão a sua primeira oportunidade, então você será um espelho para esses jovens, para esses estudantes. Então eu preciso que você corte o cabelo. Na época eu precisava muito do trabalho, então fui, aparei o meu cabelo, assumi a oportunidade, fiquei naquela empresa ali, acho que 2 anos e meio. Foi muito importante para minha carreira, mas me marcou bastante, Porque você virar para um jovem negro que tem um cabelo crespo e solicitar que ele corte o seu cabelo para que ele possa trabalhar, foi uma atitude preconceituosa, Claro que levei na esportiva, isso com certeza não iria me paralisar, e ali eu caminhei e assumi a vaga, mas foi uma situação que me marcou bastante. Você sente falta de representatividade negra na docência? Sim, olhando para o ambiente escolar hoje, Hoje eu trabalho em 2 instituições, eu sinto sim uma falta de representatividade, Eu posso dizer que quando eu olho ali para a sala dos docentes, eu consigo contar na palma da minha mão os professores que são negros e pardos. Então isso, infelizmente, acarreta uma falta de representatividade. Nós percebemos que somos em uma quantidade muito reduzida ainda de professores negros e pardos. Então eu sim, respondendo a pergunta, eu sinto falta de representatividade negra na docência. Olhando então para o ensino superior, hoje eu estou assumindo algumas funções ali também na instituição, então eu percebo alguns professores que estão gravando as videoaulas ali, que fazem parte do quadro docente, pouquíssimos professores negros também
em cargos aí, em cadeiras no ensino superior, né, em funções de docência. Na sua opinião, o que falta para haver mais representatividade? Eu acho que nós temos aí 2 pilares aí em relação a esse tema. Vamos partir primeiro do próprio professor, né, que é negro, e eu posso dizer que eu sou muito privilegiado, né? Meus pais conseguiram me ajudar com os estudos muito cedo. Essa faculdade mesmo que eu comentei de engenharia, que foi a primeira, eu tive todo o apoio dos meus pais. Porém, nós sabemos que essa não é a realidade da grande maioria dos negros no nosso país, né? E sem o estudo, sem a formação, fica muito difícil você galgar oportunidades no mercado. E aí a gente percebe o seguinte: numa ponta eu tenho talvez um professor negro com interesse de ascensão, de crescimento, de plano de carreira, porém nós sabemos que hoje a formação, o ensino, ele ainda custa muito caro, né? Por exemplo, um mestrado, um doutorado, ele tem um custo muito alto. Então numa ponta eu acho que falta também recurso para esse professor conseguir se qualificar e competir em pé de igualdade. E numa outra ponta eu percebo também, né, que as instituições elas procuram sempre aumentar aí no seu quadro docente, né, a presença de professores negros. Porém, os programas eles existem, porém eu me questiono a efetividade dos programas de inclusão e diversidade. Porque o fato de eu criar um programa que faça o recrutamento de um professor negro para participar, isso não garante que esse professor realmente será contratado, que ele vai receber um treinamento. Então eu acredito, né, que nós temos ainda que caminhar muito nessa pauta e realmente ter um acompanhamento, um programa efetivo dentro da empresa para que a gente acompanhe os números, né, em relação à ascensão, o plano de carreira da negritude dentro das corporações. Qual o seu conselho para pessoas em cargos de liderança minimizarem o preconceito e a falta de representatividade na docência? Fazendo um exercício aqui, pensando, né, numa função de liderança, talvez de um gestor, um coordenador, um CEO, né, eu acho que a palavra-chave é empatia. Porque muitas vezes, né, numa carreira a gente passa por várias fases da vida, né? Então a maioria dos líderes um dia foi do operacional, um dia precisou de uma oportunidade. Então acho que a palavra é empatia. Em qual sentido? Vamos voltar, dar uns passinhos para trás e vamos lembrar o que era trabalhar talvez ali como estagiário, ou o que seria ser um inspetor de aluno, porque são os cargos que normalmente os negros assumem em primeiro momento no ambiente escolar. E aí, uma vez que eu volto e começo a pensar como essas pessoas que estão começando, a dificuldade que essas pessoas enfrentam, a falta de oportunidade, e eu começo a acompanhar essas pessoas de perto, né? E esse exercício de empatia, ele precisa ser prático, no sentido de você ir até esse professor negro, até esse estagiário negro e passar ali uma semana, um mês com esse professor para justamente sentir um pouquinho da realidade dele, né? Então, às vezes a liderança ela acompanha de forma muito longínqua esse profissional. Então, acho que a aproximação, a empatia, ela ajuda muito nessa pauta, né? E aí não existe receita de bolo, né, pessoal? Eu acho que nós estamos avançando muito com essa pauta, graças a Deus nós percebemos os negros galgando seus espaços no mercado de trabalho, porém é um trabalho de formiguinha, né? Então hoje aumentei minha equipe com 3 negros, amanhã 6 negros, amanhã 12 negros, até que a gente tenha ali pelo menos 50%, né, de uma equipe, já que nós somos mais de 50% da população,
Nós precisamos que em todos os espaços sociais isso seja representativo. Quais são seus nomes? Quantos anos vocês têm? E em qual município vocês moram? Meu nome é Cauã Navarro Alves, tenho 19 anos, moro no município de Santo André, no bairro Vila Tibiriçá. Oi, meu nome é Fernanda Matos, eu tenho 19 anos e moro em Mauá, São Paulo. O jovem periférico tem dificuldades para ingressar no mercado de trabalho? Por quê? Na minha visão, tem sim dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, devido às empresas, até mesmo quem está fazendo o recrutamento da seleção dos jovens, eles não enxergam com bons olhos, devido ao lugar que mora, ao modo de falar e até mesmo pelo estilo de roupa, de vestimento que o mesmo se encontra no dia da entrevista. Conta também a parte dos estudos e a parte do preconceito, né, que engloba que a população de classe mais média alta, principalmente as pessoas de empresa, acha porque a pessoa mora na periferia, onde ela está no meio da pobreza, no meio de criminalidade que infelizmente existe, ela acha que a pessoa não vai exercitar a função corretamente, a pessoa não iria cumprir direito de horário. Resumindo, eu acho que na minha visão eles pensam que essa pessoa ia dar mais prejuízo para a empresa, entendeu? E pelo contrário. Com certeza. Primeiramente pela falta de oportunidade, né? E o mercado de trabalho, ele exige muita experiência, coisa que o jovem periférico hoje em dia tem dificuldade em ter. Muitos ainda não têm nem o ensino médio completo. Vocês concordam os processos seletivos pedirem experiência de trabalho? Por quê? Bom, eu discordo dos processos seletivos pedir experiência em trabalho, pois eu acho que tem muita gente capacitada que não tá pedindo, que não tem a experiência na área ainda. Só que eu penso que a empresa ela deveria fornecer para o profissional que foi escolhido para a área um suporte, dando assim cursos técnicos e curso profissionalizante na área, assim dando oportunidade para quem está necessitando e assim exercendo uma nova profissão. Não, eu não concordo, porque muitos jovens precisam de apenas uma oportunidade para demonstrar sua habilidade, e a empresa exigindo experiência profissional já empata um pouco aquele jovem a ter seu primeiro emprego e aprender mais na área em que ele quer. A falta de trabalho afeta os jovens dando oportunidade para que vivem no mundo do crime? Por quê? Na minha visão, sim, com certeza. Dá oportunidade, sim, para isso. Porque tem muitos jovens hoje em dia que tem que levar o sustento para dentro da sua casa. Muitas das vezes está passando alguma necessidade ao extremo, como fome, como sede, como uma necessidade muito grave mesmo. E as pessoas de fora não enxergam isso. E a única opção para ela, que é um dinheiro fácil, é a vida do crime. Infelizmente. Porém, eu acho que, com certeza, porque tem muitos jovens que estão na criminalidade que estavam atrás de um emprego, estavam atrás de uma melhora. Porém, não teve oportunidade, só que a vida está aí, um dia após o outro, e a pessoa vai para a própria luta dela para conseguir sustento, para não conseguir passar fome. Então, na minha concepção, totalmente. Porque o jovem ele se vê sem saída, não vê uma oportunidade no mercado de trabalho e muitas vezes tem família para cuidar, tem contas para pagar e não tem de onde vir a verba. Então eles correm para o caminho mais fácil, né? O crime. Como vocês acabaram de ver nesses 2 últimos vídeos, mesmo a maior parte da nossa população sendo de pessoas negras ou que vivem em periferia, o preconceito ainda é gigantesco. Sério, eu não consigo entender o que se passa na cabeça de alguém que possui esse tipo de preconceito.
Primeiro que pessoas que vivem em periferia, elas não pediram para morar lá, para viver lá. Sem mais delongas sobre esses temas, vamos passar para o próximo, que é sobre o machismo. Tudo bem, eu me chamo Thaís Iotti, tenho 27 anos, atualmente sou empresária, formada em engenharia civil desde 2015 e cursando agora gestão financeira. Você já teve sua autoridade questionada apenas por ser mulher? Sim, infelizmente já tive. Não foi diretamente, não me questionaram diretamente, mas por burburinhos na empresa, diretamente com os donos e outras pessoas sempre questionavam, mas ela é tão nova, ela realmente é formada, ela sabe, como que ela sabe disso? Ou então ficava com dúvida no que eu falava e ia para o meu superior, ia para o dono da empresa, para gerente, encarregados, para questionar, né? Não dava ouvido porque eu falava, o que eu falasse entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? Então isso sim foi questionado, não diretamente. Nunca diretamente para mim, então eu nunca tive a oportunidade de me defender ou de mostrar a minha experiência, né? Já sofreu machismo no mercado de trabalho? Se sim, qual episódio te marcou? Sim, gente. Infelizmente, é com muita dor no coração que eu falo que isso é mais recorrente do que aparenta ser. Eu sofro machismo todos os dias. Todos os dias. Ainda mais por ser na área em que eu atuo. Eu atuo dentro de obras, né? Eu sou a responsável pela obra. Antes de eu pegar as minhas próprias obras, que foi do final do ano pra cá, eu sempre trabalhei dentro de obra, né? E por muitas das vezes os empreiteiros que pegavam as obras não tinham nem informação, eles não tinham nem conhecimento, eles eram realmente o comercial. Então eles pegavam a obra aqui, entregavam para mim, eu montava toda a equipe, eu gerenciava, eu cuidava de tudo isso, entregava a obra pronta para esse empreiteiro. Então assim, o cliente, ele não conseguia entender que uma mulher nova conseguia executar tudo isso. Começa que é um serviço bruto, é um serviço de homem, né? Então eles não aceitam que nós, mulheres, podemos sim fazer tudo que o homem faz e muito mais. Infelizmente, a sociedade ainda tem isso muito enraizado, né? Então a gente ainda sofre muito com isso. E um que me marcou muito, que eu não consegui esquecer, foi um cliente no qual eu fui fazer a visita. Eu fiz todo o levantamento, fiz um orçamento e aí entreguei tudo pro empreiteiro. E aí o empreiteiro foi falar diretamente com ele, né, pra fechar esse serviço, tudo. Aí ele falou assim, ah, não, vem aqui que tem mais um serviço pra fazer, mas eu quero que você venha, porque a Thaís não entende nada, ela é mulher, isso é serviço bruto, ela não vai conseguir resolver isso aqui pra gente. E mal sabia ele que quem resolvia tudo era eu, porque o empreiteiro, ele não tinha conhecimento nenhum de obra, né, de canteiro de obra, vivência de obra, ele não sabia sequer fazer um orçamento, ele não tinha noção de valores, de processo do trabalho, né? Então essa ficou muito marcada em mim, muito marcada porque eu atendi esse cliente ele foi extremamente simpático comigo, me tratou muito bem, mas no fundo ele não aceitou a minha presença, tanto é que esse serviço eu orcei, o empreiteiro foi lá, pegou todas as medidas, pegou tudo bonitinho, eu fiz o orçamento, passei pra ele, nós ganhamos, porém eu me recusei a atender esse cliente, né? Poderia ter feito diferente, poderia ter ido pra lá, mostrar pra essa sociedade machista que não, que nós mulheres temos sim condições de executar, poderia, mas eu preferi evitar o desgaste, né, porque a gente não é de ferro e em algum momento eu poderia deixar escapar alguma coisa, então eu preferi não participar desse projeto. E aí o empreiteiro contratou um outro mestre de obra e ele tocou isso junto com ele. Vocês também acabaram de ver essa entrevista, né? Uma mulher com diploma sendo refutada pelo simples fato dela ter nascido com o sexo feminino. Anos de estudo da vida dela sendo jogados no lixo por causa desse detalhe, não sei nem como chamar isso. Ok, eu sei sim, se chama machismo. Vamos aos dados, né? O desemprego é tradicionalmente maior entre as mulheres. A população feminina é uma das mais afetadas pela falta de oportunidades no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, apesar de apresentar 52,4% da população em idade para trabalhar,
O grupo feminino responde por 43,6% do nível de ocupação, enquanto os homens 64,3%. Pesquisa da PNAD contínua de 2019. Do número de pessoas que procuram emprego no quarto trimestre, 52,1% eram mulheres. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação no Brasil foi de 11,6% no período, sendo 10,1% entre homens e 13,5% entre mulheres. A disparidade entre os dados representados revela um cotidiano de desigualdade no mundo corporativo para as mulheres. Aí tá, tem pessoas que com essas afirmações viram para as mulheres e questionam. Se você quer igualdade, por que você não vai bater uma laje então, subir um muro? Eu tenho uma mãe e uma irmã, eu fui criada por mulheres fortes, isso que você tá dizendo é tudo mimimi, é frescura, porque na minha época as coisas não eram assim. Respondendo a primeira pergunta, não adianta você vir usar esse argumento comigo. Primeiro que eu nem quero bater uma laje, segundo que eu não tenho porte físico para tal. Pergunta pra uma mulher que queira fazer isso que tenha o porte físico pra bater uma laje. Aí você deixa ela bater a laje dela se ela quiser. Ah, que bom que você reconhece que a sua mãe e que a sua irmã são mulheres fortes. Isso é algo muito bom. Só não vem tentar ensinar pra uma mulher o que é e o que não é o machismo. Você tem uma mãe e uma irmã. Você não é uma mãe e uma irmã, entendeu? Eu não tô falando que todo mundo que já teve algum pensamento machista tem que ser crucificado. O errado é você ainda ter esse pensamento e insistir nele. Agora, se você enxergou isso e tá tentando mudar, viu que isso é errado, isso já é algo incrível. Nós vivemos em uma sociedade ainda patriarcal. A gente aprende desde o nosso berço que o machismo é o certo. Então, todo mundo ainda tem pensamentos machistas. Eu tenho, várias mulheres têm, não são só os homens. A gente tá tendo que lutar de dentro pra fora com nós mesmas. Então, paciência. Tá todo mundo nesse mesmo caminho de respeito e aprendizado. A gente tem que continuar sempre batendo nessa tecla para as coisas cada vez mais irem mudando. E se você algum dia tiver um filho, só lembra de ensinar desde o berço dele a igualdade, o respeito, de que ninguém é melhor do que ninguém. A gente vê também a homofobia no mercado de trabalho. Eu vou mostrar para vocês alguns dados feitos pelo grupo Santo Caos a respeito disso. 41% das pessoas entrevistadas afirmam terem sofrido discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT para cargos de chefia. 61% dos funcionários LGBTs no Brasil optam por esconder a sexualidade de colegas e gestores. 90% de travestis estão se prostituindo por não terem conseguido emprego, mesmo com bons currículos. De acordo com alguns dados, 1 a cada 5 empresas não contratariam pessoas LGBTs. 65% dos homossexuais já testemunharam homofobia no mercado de trabalho. E o Brasil lidera a homofobia no mercado de trabalho. Vocês têm noção de que a gente já está em 2021 e mesmo assim muitas pessoas são obrigadas a esconder quem elas realmente são num ambiente de trabalho onde elas passam quase a maior parte do tempo delas? Imagina você ter que fingir ser outra pessoa por 9, 12 horas por dia. O quanto isso afeta o psicológico de alguém? Ok, vamos supor que você, do outro lado, seja uma pessoa hétero cis. Não tem problema nenhum. Você se atrai pelo sexo oposto e se identifica com o gênero que nasceu. Ok, não tem problema nenhum. Agora, vamos supor que você está no seu ambiente de trabalho e para você conseguir ficar ali, você tem que fingir ser uma pessoa transexual e gay. Você conseguiria passar 9, 12 horas do seu dia fingindo ser essa pessoa? Porque é exatamente isso que acontece na maioria dos empregos com as pessoas homossexuais. Elas são obrigadas a fingir o que elas não são.
E dependendo do contexto que essa pessoa vive, talvez até fora do trabalho ela é obrigada a se manter nesse papel, porque ela tem medo do que a sociedade pode fazer com ela. Então são poucos os momentos que a pessoa pode realmente ser quem ela realmente é. Mas eu quero acreditar que na minha geração e as próximas que estão por vir consigam melhorar isso. Porque felizmente a gente nasceu na era digital dos computadores, então desde cedo a gente já consegue ter uma noção, uma ciência do certo e errado e de como respeitar. Ok, as pessoas mais velhas, não todas, têm uma dificuldade maior de entender isso e de simplesmente respeitar. Mas pensem que futuramente essas pessoas mais velhas vão ser vocês, então foquem em só passar o bom senso adiante e não serem igual essas pessoas preconceituosas que estão em tal cargo atualmente. E para fechar esse arco, eu vou deixar vocês com um vídeo de uma pessoa que já passou por toda essa experiência. Olá, meu nome é Vinícius Yuri, eu tenho 27 anos e moro no Rio de Janeiro, Niterói. Você já passou por algum preconceito no mercado de trabalho? Comigo nunca aconteceu, mas eu já vi acontecer com muitos amigos, muitos colegas de trabalho, por serem afeminados, por gostarem de usar uma roupa mais feminina, o cabelo de um jeito mais diferente. E eu percebo uma grande diferença em microempresas e em multinacionais, porque eu já trabalhei em ambas. Nas multinacionais é um pouco mais velado. É muito mais difícil de acontecer por causa da política que eles usam, que eles adaptam a visão que eles têm, de acordo com a diversidade. Porém, existe. Agora, nas microempresas, é bem mais escrachado. Principalmente quando o dono também é preconceituoso. Se o dono for... O que acha da ideia de que a sexualidade influencia na produtividade? A pessoa está justificando, está tentando justificar um preconceito dela em cima desse argumento que não existe, porque sexualidade não define caráter, não define produtividade de ninguém, não define como a pessoa vai trabalhar. Para você, quando a pessoa não pode ser ela mesma, isso pode gerar problemas ao longo da vida? Absolutamente, absolutamente, porque é muito ruim você viver uma vida sem poder ser quem você é de verdade, sem poder ser você mesmo. Isso vai na vida amorosa, nas relações familiares e também na vida profissional. Existem pessoas que são privadas de ser quem elas são, que são podadas, que são praticamente induzidas a ser quem elas não são. E isso é muito ruim porque afeta a saúde mental dessa pessoa. Isso pode afetar a produtividade, não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o fato de ela estar sendo privada de ser quem ela é, privada de se expressar. E quando nós somos privados de nos expressarmos, a gente acaba adoecendo, acaba ficando mal, acaba afetando nossa saúde mental. Qual o seu conselho para as pessoas que sofrem esse preconceito? Bom, não fique calado. Não fique com medo de demissão, de acontecer algo de ruim com você. É muito importante isso. Se acontecer, vai no seu gestor. Se for o seu gestor que está causando isso, vai em alguém acima dele, vai em pessoas que possam te ajudar de alguma forma. Sempre com educação, mostrando que você é a pessoa que está sofrendo, você é a vítima, porque em muitos casos podem te pintar como maluco ou maluca. Jamais pense que é besteira. E se possível, antes de você ir em algum superior, se você vê que é possível haver algum tipo de diálogo com a pessoa que está causando isso, converse, se conheçam, se reconheçam. Agora, se você realmente vê que não dá, se a situação foi muito agressiva, te prejudicou muito, te fez mal, não fique calado. Como fora mencionado na entrevista do Vinícius, estamos falando de pessoas que não são valorizadas por sua competência. As mesmas têm desvantagem em relação a salários e ainda sofrem bullying no ambiente corporativo. Quando atribuímos características aos estereótipos sem uma justificativa, criamos o preconceito, assim como a inclusão de profissionais com deficiência, o PCD. O mercado de trabalho para essas pessoas ainda é cercado de discriminações.
além de encontrarem dificuldades na hora de serem contratadas. Um levantamento feito pela empresa Incluir e o portal Vagas viu que a cada 10 pessoas com deficiência, 4 relataram ter vivenciado alguma situação de discriminação. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, 6,7% da população brasileira, estamos falando em um universo de 12,7 milhões de pessoas, possui alguma deficiência. O trabalho para pessoas deficientes corresponde a somente 3,45% dessa população, ou seja, a inserção continua baixa. Não se trata apenas de dar emprego para pessoas deficientes, é imprescindível respeito. Isso inclui acessibilidade, condutas adequadas no ambiente de trabalho, cargos adequados e salários compatíveis. No vídeo a seguir, iremos abordar mais sobre o assunto em uma entrevista. Seu nome? Meu nome é Idade? 48 anos. Profissão? Administrativa. Você já sofreu preconceito no mercado de trabalho? Já sofri preconceito de alguma mercado de trabalho, por causa de quando a gente começa a trabalhar numa empresa e a pessoa não consiga explicar o que é para fazer, aí joga lá, o filho fica perdido, sem por onde começar o trabalho. Dentro de uma empresa, uma pessoa grita, confuso, é preconceito. Você acredita que as empresas estão preparadas para receber deficientes auditivos? Alguma não, muito não. Pode ser hoje mudou alguma coisa, né? Mas antigamente foi bem difícil. Mas alguma empresa que estão preparada, a gente consegue, eles conseguem para ajudar o mundo de forma de comunicação, aí fica fácil. Às vezes chama a pessoa, vai, chega lá e fala, o não explica que não escuta. Aí eu peço para um entrevistado falar devagar, porque eu faço oralizado. Aí a comunicação fica fácil para mim. Você acha que falta representatividade de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Eu acho que falta sim representatividade no mercado de trabalho para deficientes. Quando a gente vai numa empresa ou em qualquer lugar, digamos, um mercado, é muito difícil a gente ver deficientes, principalmente visuais. Às vezes tem deficientes auditivos, com problemas de fala, alguns cadeirantes também, mas tipo, a deficiência visual em si completa é muito difícil a gente ver em alguns lugares. Na sua opinião, na hora das contratações, existe algum grupo de deficientes que é mais visado? Geralmente, eles escolhem pessoas que têm uma deficiência que não vão dar muito trabalho. Infelizmente é assim. Por exemplo, pessoas que são consideradas deficientes por ter um pouco de problema na audição, ou de ter muito problema na audição, mas ter aparelho. Pessoas que têm problema na visão, mas que usam óculos e conseguem enxergar praticamente tudo, assim, normal. Então, essas outras deficiências acabam ficando, digamos, de lado. Eles não estão contratando pela causa, e sim para cumprir o que está na lei, né, no caso. Tanto que já houveram casos, que eu acho que foi em torno do ano retrasado, que alguns deficientes estavam meio revoltados com isso, porque digamos que a gente tem esse direito de ser contratado, mas quando a gente vai lá, as pessoas que são menos deficientes que a gente, digamos assim, que acabam ganhando nossa vaga.
Qual o seu conselho para as empresas combaterem a falta de representatividade PCD? É muito bom você ter trabalho com deficiente, porque se você precisa adaptar todo lugar para um cadeirante conseguir, é porque o seu lugar não é acessível. Suas condições de abrigar, de estar com outros clientes ali, clientes que também têm essa deficiência ou outras, vai ser muito maior e você vai representar muito mais e servir de exemplo para outras empresas. Então, assim, o trabalho que você vai ter compensa futuramente. Se eu pudesse deixar um recado, é não desistir. Eu acho que a gente não pode, em novembro, fazer o mês da consciência negra e se considerar uma empresa diversificada, né? que leva a sério a pauta da diversidade. Então, acho que é muito importante termos ações não tão espaçadas, né? São ações contínuas e principalmente parar de tempo em tempo para realmente avaliar, acho que a palavra certa é avaliar se os nossos programas, se as nossas ações afirmativas realmente estão trazendo resultado. E aí quando eu paro e percebo, não, eu fiz essa palestra aqui sobre negritude, porém eu percebo que o meu professor ainda sofre preconceito na sala de aula, então eu preciso voltar, rever o meu plano e realmente avançar com novas estratégias. Bom, independente de ser micro ou multinacional, o conselho que eu dou é investimento em educação, informação e separação total de conceitos religiosos, de moralismo, porque infelizmente ainda existem muitas empresas e pessoas que usam e que juntam religião e regras morais com o mundo profissional. Então a informação, conhecimento, educação, inclusão, é mostrar que a diversidade existe sim e deve ser respeitada, e mostrar e exigir respeito entre as pessoas no ambiente de trabalho, independente de religião, de raça, de sexualidade ou de gênero. Acho que deveria melhorar, mudar, melhorar um pouco e contratar o deficiente, desenvolver para crescer dentro da empresa, porque ele tem força de vontade de trabalhar e crescer também junto com qualquer um também. Bom, para todas vocês mulheres, não desistam, não se abalem com comentários machistas que você vai encontrar. Infelizmente, é triste falar isso, mas infelizmente você vai encontrar muitos comentários, muitos homens machistas, muito chefe machista. Mas estudem, corram atrás dos seus objetivos e não abaixe a cabeça. Eu sei que haverá momentos em que você vai pensar em desistir, jogar tudo pro alto e falar, não, eu não mereço passar por isso, eu não vou passar por isso. Mas sempre pense no que você quer alcançar, qual é o seu objetivo e lute por ele. Roteiro: Isabela Nunes Seis, Jennifer Caroline Rangel Araújo, Milena Freire Ziotti, Pamela Stephanie do Carmo, Samuel Lopes Moreira, Stephanie Moura da Silva, Victoria Patrícia de Souza Gonzaga e Gabriele Luana Batista. Apresentadores: Flávia de Oliveira Picoroni, Gabriele da Silva, Isabela Nunes Seis, Jennifer Caroline Rangel Araújo, Cauã Oliveira Santos, Miguel Norato Rodrigues da Silva, Pamela Stephanie do Carmo e Stephanie Moura da Silva. Edição: Jonatas Peroni da Silva, Lamarca Correia Araújo, Larissa Diniz Terrabuio e Miguel Norato Rodrigues da Silva. Entrevistados: Alan Peterson dos Santos, Cauã Navarro Alves, Fernanda Matos, Maria Socorro, Pamela Stephanie do Carmo, Thaís Iotti e Vinícius Diori. Agradecimentos: Alan Peterson dos Santos, Cauã Navarro Alves, Fernanda Matos, Maria Socorro, Thaís Iotti e Vinícius Diori. Este documentário foi produzido remotamente durante a pandemia do Covid-19.